Pois bem, pessoal. E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta aí para mais um curso, para mais um módulo, para mais uma parte aí de noções básicas de trânsito. A gente está no módulo de habilitação, estou na parte 4, tá? Então vamos seguir, tocar o baile aí, já deu para tomar uma água, né? Como eu falei, uns videozinhos aí de no máximo, em média 30 minutos. Então vamos, sem muitas delongas, vamos aí partir para a categoria C. A categoria C, tá? Quais são os pré-requisitos? Tá? Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo, há 1 ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Tá? Essa é o primeiro pré-requisito aí, tá? Para se habilitar na categoria C. Então o condutor ele tem que estar 1 ano na categoria B, né? E não ter cometido uma infração de natureza grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. A regra geral, tá? Para dirigir um veículo da categoria C, tá? Quais são os veículos aí que a categoria C abrange? Tá? São todos aqueles que tem um PBT que exceda a 3.500 kg, tá? Todos abrangidos pela categoria B, né? E aplica-se por analogia ao caminhão-trator, quando isolado em razão do seu PBT. O que isso quer dizer? Tá? O caminhão-trator é aquele os caminhoneiros chamam de cavalinho, tá? Que é aquele caminhão que tem um motor potente ali para carregar o semi-reboque e, porventura, por fim, a carga nesse semi-reboque. Tá? Então, quando ele tiver sem aquele segundo veículo atrás, sem aquele semi-reboque, só o cavalinho, só o caminhão-trator, o condutor pode conduzir tendo a categoria C. Tá? Então, PBT excedendo a 3.500 kg, tá? Passou de PBT antes de 3.500 kg até 3.500 kg, categoria B. Passou de 3.500 kg, categoria C. Todos os veículos abrangidos pela categoria B. O que abrange a categoria B? Até 3.500 kg e lotação até 8 lugares, excluindo o motorista. Tá? E no caso do cavalo-trator, aí, o caminhão-cavalinho, o caminhão-trator, né? Que ele, por causa do seu PBT, também é abaixo de 3.500 kg quando isolado. Certo? A particularidade da categoria C, ela é em relação aos tratores. Tá? Então o artigo 144 ele traz o trator de rodas, tá? Trator de rodas que, se ele for para trabalhos agrícolas, quando em via pública, pode ser na categoria B, mas no artigo 144, o trator de rodas, o trator de esteira, que tem um exemplo aí, daqui a pouco eu vou mostrar, e o trator misto ou equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, de construção ou de pavimentação, só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E. Tá? Então, o trator de rodas para o trabalho agrícola, categoria B. O trator de esteira ou misto para o trabalho agrícola, categoria C. Terraplanagem independe. Se for trator de rodas, categoria C. Trator de esteira, categoria C, trator misto, categoria C, ou qualquer outro veículo automotor destinado à movimentação de cargas. Então, aquele veículo que transporta, que pega ali os pallets ali e leva de um lugar para outro, dentro de um depósito, por exemplo, se ele for para via pública, o condutor deve ter no mínimo a categoria C. Tá? Então aqui essa aqui é a foto para a categoria correta, tá? Porque esse trator de rodas aqui, ele não está fazendo nenhum tipo de trabalho agrícola, ele está fazendo um trabalho de pavimentação, terraplanagem, seja o que for. Então esse aqui exige-se a categoria C. Esse aqui é o trator de esteira, né? Categoria C, independe do seu PBT, tá? E o trator misto, ele é a combinação de roda e esteira. Eu não achei nenhuma foto na internet aí para postar para vocês,
mas o trator misto é essa combinação, tá? Não sei como foi difícil de achar, não sei se ele é usual, tá? Mas o trator misto é a combinação de esteira e rodas, certo? Então essa aí é a categoria C. A categoria C a gente não fala em lotação, então permanece a lotação referente à categoria B, que é 8 lugares excluindo o motorista, certo? Categoria D, então artigo 145 do CTB, para habilitar-se nas categorias D, daí no caso tem a E ali que vai falar daqui a pouco, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos, tá? Ser maior de 21 anos. Na categoria C não dizia nada de ser maior de 21 anos, dizia ali que tem que estar no mínimo na categoria 1 ano na categoria B, tá? Então no mínimo a gente subentende-se ali 19 anos, vamos botar assim, né? Então maior de 21 anos, então tem que lembrar que aqui o 21 anos, esse CTB ele foi feito sobre o regimento, a regência ainda do Código Civil anterior, que tinha a maioridade plena aos 21 anos, tá? Não mudou, então ficou assim. Então categoria D, tá? Ser maior de 21 anos, estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B ou no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender se habilitar-se na categoria D. E daí tem o item B ali, que a gente vai falar quando a gente falar da categoria E. Item 3, não ter cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Então já começamos a ver que da C para cima exige-se esse controle, né, do cometimento de infrações, né, seja elas graves ou gravíssimas, ou reincidentes em médias durante os últimos 12 meses, certo? Então, categoria D, 21 anos, 2 anos na B ou 1 ano na C, certo? Regra geral: os veículos automotores e elétricos utilizados no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído o motorista, tá? Então, e todos os veículos abrangentes pela categoria B e C. Então, o que isso quer dizer? A categoria C, ela se preocupou muito mais com a carga, com PBT, né? E a categoria D se preocupou mais com os passageiros. Então, a categoria C, ela é destinada à carga, então PBT superior a 3.500 kg, e aos tratores, né? De rodas para pavimento, para pavimentação, qualquer coisa que não seja agrícola, né, trator misto ou de esteira, né, daí também para o trabalho agrícola. E a categoria D é mais para passageiros. Então ela é muito mais simples, né, a sua interpretação, não tem aqui qualquer outra coisa aqui, embora vai ter uma exceção, que já vou falar daqui a pouquinho, mas é uma coisa bem tranquila, tá? Então a categoria D é um exemplo aqui, uma van acima de 8 lugares, excluído o motorista, ou até mesmo um ônibus também acima de 8 lugares, excluído o motorista. Tá? Por que eu botei esses veículos aqui sem qualquer tipo de logotipo de empresa, nada? Porque a categoria D, ela te habilita a dirigir esses veículos, mas ela não te habilita, ela não te dá a habilitação total para te ir trabalhar nesses veículos, fazer o transporte, trabalhar em empresas com essa CNH, tá? Tu vai mais adiante, a gente vai falar aí dos cursos de profissionais aí que tem que ter para poder dirigir um ônibus, né, exercendo atividade remunerada, e também aí uma van, certo? Então hoje não basta somente a categoria D, tem que ser para trabalhar, para ser um profissional com a categoria D, tem que ter a categoria D e mais alguma coisa que a gente vai falar nos cursos aí, certo? Essa é a regra geral. A única exceção que tem na categoria D, tá, como todas as regras vai ter, é a questão do transporte escolar, tá? Porque o veículo destinado ao transporte de escolares independe de lotação. Então, essa doblô aqui, que ela tem aí 7 lugares, se eu não me engano, 7 lugares excluindo o motorista, ela, se não for escolar, é categoria B,
Sendo escolar, o motorista obrigatoriamente tem que ter a categoria D. Tá? Então essa é a regra, a exceção à regra da categoria D. Tá? Se for o veículo escolar, categoria D. Nós temos aí a van, muito comum aí, que essa aí foi fornecida pelo governo federal, né? Também, independente se ela é do município ou é particular, é por mencionária, autorizatária, seja o que for, ela tem que ser categoria D. E também o ônibus escolar aí, né, também tem que ser categoria D, tá? Então, essa é a exceção à regra da categoria D. Mas em geral, é bem simples, né? Todos os veículos aí abrangidos pela categoria B e C, certo? Excedendo a 8 lugares de passageiros, excluído o motorista. Ok? Então, bem tranquilo a categoria D. E já vamos falar da categoria E. A categoria E, ela muda um pouco. Então, antes de falar da categoria E, nós vamos relembrar um pouquinho. A categoria A, ela por si só, ela é isolada, né? Ela abrange aí a famigerada aí categoria ACC, que não emplacou no Código de Trânsito, mas ela é para os veículos de 2 ou 3 rodas, né? Ciclomotores ou cicloelétricos, motocicletas, motonetas, triciclos em geral. Então, veículo de 2 ou 3 rodas em geral, categoria A. A categoria B, então, vamos lá, deixa eu me lembrar. A categoria B é o peso bruto total até 3.500 kg, certo? Até 8 lugares de passageiros excluído o motorista, certo? E se tiver combinação de 2 veículos, né, um reboque, um semi-reboque, temos aí a questão que não pode ultrapassar a 3.500 kg essa combinação. A única exceção da categoria B é o motorhome, que é até 6 toneladas, ok? Deixa eu ver se eu não me esqueci de mais alguma coisa na categoria B. Qualquer coisa eu volto atrás. Também a categoria B tem a pegadinha do quadriciclo. Né? O quadriciclo, embora a gente tenha que usar capacete, né? E o uso do capacete normalmente a gente associa à categoria A, o quadriciclo tem que ter a categoria B, certo? A categoria C já dá uma mudada, ela já fala do PBT, tá? Passando 3.500 kg, tá? Não fala de lugares, e todos os veículos abrangidos pela categoria B. Já a categoria D, ela já fala da excedência do número de lugares, estão passando 8 lugares de passageiro, excluído o motorista, categoria D. Exceção aí à regra é a escolar. Uma coisa que eu tinha falado da B ali, né? O trator de rodas na categoria B, ele, se for para fins de trabalho agrícola, categoria B. Na categoria C, o mesmo trator de rodas, se não for para trabalho agrícola, categoria C. Já o trator misto ou de esteira, independe se ele vai fazer qualquer tipo de trabalho que ele for fazer, é categoria C. Tá? Então aí que tá essas regrinhas aí. A categoria D, veículos, como eu estava falando, maior de 21 anos. A partir da categoria C, aquela regrinha de não cometer nenhuma infração grave ou gravíssima ou reincidente de infrações médias nos últimos 12 meses. A categoria C é no mínimo 1 ano de B, né? E a categoria D é 2 anos de B, 1 ano de C, ou 1 ano de C, obviamente, e maior de 21 anos, tá? Como eu falei na explicação, quando o Código de Trânsito ele foi criado, foi lançado, tinha o Código Civil tinha essa regrinha aí da maioridade plena, tá? Que era aos 21 anos na época. Não mudou o Código Civil, não mudou o Código de Trânsito, então a categoria D continua com essa história dos 21 anos. Tá? A única exceção ali é a questão dos escolares, que independe do veículo. Tá? O veículo pode ser uma doblô, como foi mostrado ali nas imagens. Tá? Pode ser um veículo que, se não for escolar, ele pode ser categoria B. Tá? Mas no caso, como ele é escolar, categoria D. Certo? Então, eu fiz essa pausinha aqui para a gente falar um pouquinho mais aí da categoria E. Por quê? Porque a categoria E ela é um pouco diferente de tudo aí.
tá? Porque a gente não fala mais de um veículo somente, a gente fala de uma combinação de veículos. Mas, antes de mais nada, quais são os pré-requisitos? Basicamente, é a mesma história do que está ali na categoria D, tá? Para habilitar-se nas categorias D e no caso E, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos. Mesma história, maior de 21 anos, estar habilitados, né, no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E. E mesma história, não ter cometido uma infração de natureza grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações de natureza média nos últimos 12 meses. Tá? Então essa aí é a ideia para se candidatar à categoria E. Tá? Qual é a regra aqui? Deixa eu ver. Qual é a falha que de repente que o pessoal comenta muito aí? Eu fico 1 ano, eu fico 2 anos na B, faço a categoria D, no outro dia me habilito para E. Eu não sei se é vantajoso ou não, mas então é essa que pode ser a única pegadinha aí, que pode, a única, vamos botar a falha que pode ter nessa formação aí. Qual é a regra então da categoria E? A categoria E, como eu falei, ela é uma combinação de veículos. Então a categoria E, a gente já vai falar de 2, 3 veículos aí acoplados. Então é uma combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e a unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailers ou articulada, tenham um PBT de 6.000 kg ou mais. Tá? E a exceção aqui ao motorhome, que ele é um veículo único. Aqui a gente fala de unidades acopladas. Então, entenda o que a gente está falando aqui. Lá na categoria B, o motorhome, PBT até 6 toneladas, mas ele é um veículo único. Tá? Ele era para ser, se a gente fosse, não existisse essa regra do motorhome, ele era para estar enquadrado na categoria C. Tá? Ou na categoria D, CCD é 8 lugares. Mas como não é, a regra geral é para o motorhome até 6 toneladas e respeitando a lotação da categoria B. A lotação da unidade acoplada exceda 8 lugares e seja uma combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independente da capacidade de tração ou PBT. Vamos lá então. A categoria E, tá? A primeira história, ela é uma combinação de veículos. Tá? Então a gente vai ter o primeiro veículo que vai puxar todo mundo. Tá? E ele normalmente se enquadra na categoria B, C ou D. Tá? E o seu reboque ou semi-reboque ou trailer tenha um PBT de 6 toneladas ou mais. Tá? Ou não precisa ter esse PBT, mas esse semi-reboque, reboque ou trailer exceda a 8 lugares de passageiros. Tá? Exceda 8 lugares, tá? Não tem motorista no semi-reboque, desculpa. Tá? Então a lotação exceda a 8 lugares. Ok? Então aqui a gente está falando sempre, quando a gente for olhar a categoria E, a gente sempre vai olhar para o segundo veículo, para o veículo que está sendo puxado ou está sendo puxado. Tá? A gente não vai olhar para a unidade que está tracionando, a unidade que tem um motor. Tá? A gente sempre irá olhar para a unidade que ela é puxada. Tá? E no caso de ter 2 veículos ou mais sendo puxados, daí independe do PBT. Depende. Tá? Se tiver 3 veículos ali, então tem uma unidade, tem o veículo que tem um motor, que é a unidade tratora, que a gente chama, e 2 veículos acoplados atrás, independe de qualquer coisa, é categoria E. Entendeu? Isso que eu quero dizer. Independe de qualquer coisa, categoria E. Ok? E todos os veículos abrangidos nas categorias B, C ou D. Então vamos dar um exemplo, vamos mostrar aí alguns exemplos da categoria E. Primeiramente, então aqui nós vamos ter o famoso veículo Vanderleia, né? Isso aí é uma terminologia adotada pelos caminhoneiros, né? Então nós temos aqui, a gente olhando da direita para a esquerda, nós vamos ter a unidade tratora, que é o caminhão trator ou o cavalinho que o pessoal chama, né? E
na parte traseira, então a categoria E, a gente sempre vai olhar para a parte traseira, para o segundo veículo, na verdade. Então, esse caminhão trator aqui, ele normalmente ele é da categoria C, tá? Pelo seu PBT, que excede a 3.500 kg, tá? Ele sozinho, categoria C, tá? Então ele mais o semi-reboque, categoria E. Então a gente sempre vai olhar para o semi-reboque. O semi-reboque ultrapassando, tendo um PBT superior a 6 toneladas, tá? Essa combinação é categoria E. Entenderam? Então a categoria E a gente sempre vai olhar para a unidade tracionada, tá? Não a tracionadora. Então a unidade que não tem motor. No caso aqui, esse semi-reboque, ele tem um PBT maior de 6 toneladas, tá? Se fosse os dindinhos, que a gente chama, que tem muito na praia, tá? Se esse semi-reboque ultrapassasse a 8 lugares, também categoria E, certo? Vamos para o segundo aí, segunda análise. Aqui nós temos já um caminhão tracionando um reboque, tá? A gente chamaria aqui um Romeu e Julieta, na verdade, tá? Então ele é um caminhão que sozinho é categoria C, tá? Por que categoria C? Porque ele tem um PBT maior de 3.500 kg, mas no caso, como tem um reboque engatado nele, então a gente vai olhar para o segundo veículo, tá? Para o veículo que está sendo puxado, que no caso esse reboque, ele tem um PBT superior a 6 toneladas, tá? Ou a 8 lugares de passageiro. No caso, o PBT aqui é superior a 6 toneladas, certo? E aqui, que eu falei, independe do número de veículos, tá? Se fosse 3 automóveis, um puxado no outro ali, que não superasse as 3.500 kg, independe, tá? Tendo mais de um reboque ou tendo mais de um semi-reboque, tá? Vai ser categoria E, tá? Então, nós temos aqui um caminhão que aqui é um treminhão, se não me engano, que ele tem aqui, ele sozinho é categoria C, e tendo um veículo, um reboque só atrás já é categoria E, e tendo mais um reboque atrás, independe também seria a categoria E. Então aqui a gente não fala de PBT, não fala de lugar, não fala de mais nada, tá? Tendo mais de um veículo acoplado na unidade tratora, categoria E independente, tá? Eu quis trazer essa foto aqui, tá? Por quê? Tá? Porque aqui é um exemplo clássico de categoria E. Por quê? Alguns dizem, tá, que esse veículo aqui que tá com as duas rodas tracionadas aqui, esse golzinho que está em cima do reboque, ele não está sendo rebocado, tá? Alguns tentam dizer que ele seria uma carga, tá? Então daqui seria o excesso de carga traseira, tá? Ou cargas nas partes externas. Então esse aqui a gente considera, tá, como veículo. Então nós temos aqui o Gol, um reboque, na verdade seria um semi-reboque, ele está na função de semi-reboque, né? Porque ele se apoia no reboquezinho ali, tá? No reboquezinho que está ali, e esse reboque está ligado em outro veículo. Então aqui, tá, aqui seria o caso típico de categoria E, tá? Porque nós temos aí dois veículos sendo puxados, tá? Nós temos aí um reboque puxando um carro. Temos aí um veículo, um automóvel aqui na frente, um veículo provavelmente da categoria B, enquadra na categoria B, puxando um reboque, e esse reboque tendo em cima dele aí um outro automóvel, tá? Então aqui seria um caso de categoria E, claramente, certo, pessoal? Então, que nem eu falo aqui, então esse caso ele é o mesmo que esse aqui, só que aqui são dois reboques, e aqui nós temos um automóvel fazendo a função de semi-reboque, tá? Ele está aqui nessa função aqui, o motor está desligado, tá tudo, então não tem função, ele tem função aqui de estar sendo rebocado, certo? Então provavelmente aqui vai ser um trailer, um motorhome, talvez um automóvel, mas aqui independente da pessoa tem que ter categoria E.
Entenderam então, pessoal? Tá? Então a categoria E a gente vai olhar para o segundo veículo, para o veículo que é puxado, tá? Então a gente vai olhar sempre para a unidade acoplada, não para que não a que traciona, tá? Então essa é a regra da categoria E, tá? Então categoria E, PBT do reboque ou semi-reboque ou trailer superior a 6 toneladas, tá? Ou excedendo a 8 lugares. E se tiver mais de uma unidade acoplada, independe de PBT, independe de lotação, tá? Então foi o que a gente passou aí. Essa aí é a regrinha da categoria E, tá? Então, antes de finalizar aqui, deixa eu ver, 25 minutos, vou finalizar agora essa explicação para a gente dar um tempo aqui, que depois eu vou falar dos cursos profissionais aí, que não é muita coisa, é uma coisa rápida aí, tá? Ele é bem tranquilo aí, mas são vários cursinhos aí que tem que explicar. Não vou explicar carga horária, nada, cada um quando quiser, né? Que vai no CFC, que normalmente essas cargas horárias acabam mudando de acordo com o CONTRAN, então não vou falar em carga horária de curso nenhum, tá? Então a gente vai voltar de curso depois de perguntas aí, o contato para a gente poder se falar aí. Então, no mais, até daqui a pouco, já retornamos. Abraços aí.